que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que vivamos sempre segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem Tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Beato João Batista Machado, rogai por nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tem espaço aqui à frente, faça por favor. Bem. Faça por favor, tem espaço aqui. Mais uma vez, boa noite, obrigado pela vossa presença. Depois de termos celebrado a Eucaristia de Ação de Graças pelos 491 anos da nossa Diocese, temos a alegria de agora ter connosco, mais uma vez, o Padre Dr. Jacobo Vasconcelos, conhecido de muitos, recentemente formado em Roma em Pastoral e que é o responsável diocesano pelo Serviço Diocesano da Pastoral e que vai hoje aqui apresentar-nos o projeto Pastoral Diocesano da nossa Diocese, que no início do mês de outubro foi apresentado pela primeira vez na Ilha de Santa Maria e que agora é apresentado aqui na nossa Ilha do Faial. Agradecer a sua presença e a sua disponibilidade, assim como a Regina Silveira, que é a representante da nossa ouvidoria do Conselho Pastoral Diocesano. Agradecemos também a sua presença na mesa e a todos vós que de perto e de longe viestes para este dia da Igreja Diocesana, nesta apresentação do projeto Pastoral Diocesano. Obrigado pela vossa presença, que possamos enriquecer-nos com aquilo que o Padre Jacobo vai partilhar connosco, para depois levarmos para as nossas comunidades e trabalharmos também a nível da nossa ouvidoria. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, uma palavra de gratidão à ouvidoria da Horta, na pessoa do seu ouvidor, Sr. Padre Marco Martinho. Estou muito grato por esta oportunidade de estar aqui convosco. É a primeira ouvidoria depois de Santa Maria, e embora em Angra já tenha havido a apresentação deste projeto pastoral em alguns movimentos, nomeadamente nos cursinhos de cristandade, etc., mas assim a nível de ouvidoria, depois de Santa Maria, como o Sr. Padre recordou, passado dia 5 de outubro, esta é a primeira ouvidoria que, em menos de um mês, graças a Deus, quis acolher esta apresentação. Portanto, uma oportunidade muito bonita, como dizia na missa há pouco, um mês depois de termos apresentado o projeto pastoral em Santa Maria, pedi-lo apresentar aqui na Horta. Por isso, a minha gratidão aqui à nossa ouvidoria da Horta, da pessoa do seu ouvidor, de todo o clero, a todos os membros do Conselho Pastoral, todos os movimentos, todos os serviços, todas as pessoas, no fundo, que estão inseridas na vida das nossas comunidades,
e que as fazem crescer. Tenho um sentimento de estar em casa. Eu costumo dizer, quando venho do Faial fazer qualquer coisa, quando venho em qualquer atividade, costumo dizer que estou em casa porque, pelas circunstâncias da saúde, nasci aqui. Portanto, para todos os efeitos, eu sou paroquiano das Angústias. Portanto, eu nasci aqui no Faial, na altura os bebés já não nasciam nas flores e eu vim até cá. Portanto, de certa forma, sou faialense, um tique-nique de faialense, e depois o resto é florentino, mas é sempre com gosto que venho aqui ao vosso encontro. Já vi noutras oportunidades e agora venho também nesta com muito gosto. Ora bem, o que eu venho apresentar é assim: eu não posso apresentar de forma fácil 9 anos. Imaginem o que é a nossa vida num ano. Num ano, na nossa vida passa-se tanta coisa, quanto mais em 9. No entanto, vou-vos dar algumas linhas gerais para perceberem o itinerário que a Diocese escolheu percorrer durante estes 9 anos, e vou incidir um bocadinho mais neste primeiro ano, porque ano a ano tudo vai acontecendo e vai se desenrolando de acordo com aquilo que é possível e também com a aprendizagem que vem do ano anterior. Portanto, isto a nível de projetos pastorais, e por isso é que se chamam projetos, porque não são acabados, são sempre revisíveis, tal como quando nós fazemos, salvo seja, a comparação de um projeto de uma casa, o que quer que seja, às vezes, durante a caminhada, percebemos que aquele pilar não está no lugar certo, aquele quarto devia ter outra medida, e vamos fazendo algumas revisões e vamos pondo as coisas de outro modo. Por isso é que se chama projeto. O nome projeto é por causa disso mesmo. É para dizer que nós oferecemos propostas que com o tempo se podem rever de forma muito tranquila, e por isso em cada ano as propostas vão aparecendo. Era muito, digamos assim, muito ousado neste primeiro ano dizer tudo aquilo, todos os objetivos, tudo aquilo que devíamos fazer durante 9 anos, até 2034, era demais. Portanto, temos as ideias fundamentais assentadas, mas depois os objetivos concretos, aquilo que se vai fazer, ano a ano vai sendo apresentado. E aquilo que vou apresentar é aquilo que diz respeito, sobretudo, ao primeiro ano. Mas, para começar a fixar a atenção nisto mesmo, portanto, o que é que se resolveu na Assembleia Conjunta do Conselho Pastoral e Presbiteral da nossa Diocese? É que até 2034 nós havíamos de viver a nossa caminhada em triênios. 3 anos, 3 em 3, tudo junto dá uma novena de 9 anos, podemos dizer assim, 3 em 3 anos, vamos tendo sempre um tema fundamental, um tema de fundo, e em cada ano alguns objetivos para concretizar. O tema de fundo deste primeiro triênio vem do Evangelho de São Marcos: passemos à outra margem, dá-nos sempre uma ideia de saída, como Jesus, que estava no local e se dirigia para outro, sempre em espírito de missão e encontro. Portanto, passemos à outra margem, é o espírito deste primeiro triênio, e dentro do primeiro triênio nós estamos agora a iniciar o primeiro ano, o ano pastoral 2025-2026, que tem uma pergunta de fundo para este ano: cristão, que dizes de ti mesmo? Ou seja, toca muito na nossa identidade como cristãos. Porque é que somos cristãos? Como é que nos afirmamos como tal? Qual é o sentido da nossa fé? Porque, no fundo, é assim: ninguém dá aquilo que não tem. Portanto, precisamos primeiro de perceber quem somos, e depois de percebermos quem somos, então aí havemos de ir ao encontro dos outros, levar aquilo que somos e aquilo que temos. Portanto, eu acho que é muito boa esta intuição, que não foi minha, é uma intuição que já vinha de outros anos. Eu, quando tomei nas mãos este projeto, já estava a ser construído, mas acho que é muito bom, antes de irmos ao encontro dos outros, percebermos quem somos e o que queremos fazer. Se olharmos primeiro para nós, para a nossa condição de cristãos, para a nossa comunidade, para a nossa maneira de ser e de estar, não podemos ir com qualidade ao encontro dos outros. Portanto, este primeiro ano é um bocadinho introspectivo e também tem uma linha de
criar nas pessoas a consciência de fé, a consciência de ser cristãos. Penso que isto é absolutamente fundamental. Ora bem, o subsídio que vós tendes nas vossas mãos, o caderninho azul, portanto agora como tem várias coisas em mão para distinguir, vamos distinguir os três. Já agora, em primeiro lugar, distingo os três. O caderninho azul serve sobretudo para este ano pastoral. É o subsídio que todos os anos se apresenta. O ano passado, se bem se recordam, no último ano pastoral era o subsídio verde, porque era ligado ao Jubileu da Esperança, que ainda estamos a viver, até dezembro, início de janeiro. Portanto, era verde. Agora temos um caderno azul, muito ligado à questão do batismo, que está presente neste ano. Portanto, este é o subsídio para este ano. Depois temos a carta pastoral do nosso bispo, batizados na Esperança, aqui numa cor dourada, dourado escuro, cor velho. Temos aqui a carta pastoral, que não é propriamente só para este ano, é como que aquilo que o nosso bispo entende para esta caminhada. E depois há o panfleto da Escola Diocesana de Formação. Mas vamos ir tratando cada coisa a seu tempo. Apenas percebermos para já que este subsídio, este é que vai ocupar agora mais a nossa atenção, está disponível em formato físico, que está a ser distribuído por toda a Diocese, está também na internet no site da Diocese de Angra, diocesedeangra.pt, entrando na secção dos documentos, também está lá disponível em formato online, mas nada como ter em formato papel. Portanto, graças a Deus, o Ouvidoria da Horta já o recebe agora e já pode trabalhá-lo de uma forma mais fácil, na minha opinião. Eu começava precisamente pela capa. A capa do nosso subsídio tem aqui o logotipo, que não é aleatório, que é o logotipo que foi escolhido depois de muito tempo de discernimento e de várias opções que foram apresentadas. É o logotipo que foi escolhido para nos acompanhar até à celebração dos 500 anos da Diocese. A única coisa que aqui é aleatória, que pode variar, é a cor azul. Portanto, este logotipo que está aqui está preparado para ser usado com várias cores. Portanto, até os 500 anos da Diocese não nos vamos cansar, sempre com a cor azul e com este fundo, vai variando conforme as necessidades. Em todo o caso, ele tem um significado. Em primeiro lugar, temos ali a silhueta da nossa Sé Catedral, que simboliza, no fundo, a permanência da fé nestes 500 anos que nós vamos celebrar. É verdade que o edifício da Sé não é o primeiro, começamos por uma igreja mais pequenina de São Salvador, mas a Sé é simbólica. Nós, quando olhamos para a Sé, para o edifício, diz-nos algo acerca daquilo que é o centro da nossa Diocese, aquilo que é o centro da cátedra, onde está a cátedra do nosso bispo. Portanto, eu acho que ninguém é indiferente quando olhamos para a Sé, diz-nos algo. E, portanto, quando a silhueta da Sé foi escolhida, foi nesse sentido. E no sentido de nos lembrar a permanência da fé. A nossa Sé é como que um símbolo de permanência. Quando aconteceu, alguns anos atrás, o sismo de 80, é verdade que caiu uma torre, caiu uma parte da Sé, da frontaria, mas houve algo que ficou sempre de pé, foram as colunas. É curioso que no meio de todas as colunas ficaram sempre de pé, só quase como que um símbolo da fé que permanece. Por isso foi o primeiro símbolo escolhido, foi a nossa catedral, para nos lembrar a fé que permanece no meio das tempestades da vida, no meio de tudo aquilo que nós sofremos, de alegrias e de contrariedade, tudo aquilo que nós passamos, de menos bom e também de bom, a travessia que nós vamos fazendo na nossa história está significada na nossa catedral. Depois temos aqui estas ondas que nos lembram o mar em movimento. O mar é um elemento da nossa condição de açorianos. Nós não nos compreendemos sem o mar. O mar que, como água, nos lembra as águas do batismo, mas também nos lembra, e do ponto de vista missionário, aquilo que o Monsenhor Saldanha dizia no fim, da Eucaristia. Por acaso, quando o Monsenhor Saldanha disse
daquilo que disse, eu pensei, parece que estamos em sintonia e não combinamos nada. Não foi nada combinado. Quando eu falou do Beato João Batista Machado, nós não tínhamos nada combinado, embora tivesse o nome dele aqui escrito, não estava nada combinado entre nós, mas de facto a nossa fé alastrou-se e foi muito longe para terras distantes, e estas ondas em movimento lembram-me isso mesmo, a missão evangelizadora que partiu das nossas ilhas e que foi para tantos pontos do nosso globo. Portanto, também é muito simbólico. E a cruz, que não é totalmente vertical, para dar a ideia de dinâmica, são estas ideias novas dos designers, a cruz assim, azul, curva e em movimento, quer dar a ideia de que a Igreja está sempre em movimento, guiada pela ação do Espírito Santo. Portanto, é só apenas uma introdução, porque nós vamos ver este logotipo muitas vezes e é bom compreendermos aquilo que ele significa. Cada elemento não está colocado ali por acaso, tem um simbolismo muito próprio. O resto é facilmente compreensível sem explicar, as datas e o nome da nossa diocese, não precisa de grande explicação. Eu passaria então agora a apresentar um bocadinho o subsídio para este ano. E não é tanto apresentar algo que eu gosto sempre de dizer, eu não venho apresentar propriamente um caderno, porque o caderno vocês podem ler em casa. Não é tanto apresentar este caderno, é apresentar o que é que se pretende com este caderno. Quais são os objetivos que vêm ao encontro das necessidades das nossas ouvidorias, das nossas paróquias, etc. Portanto, não é tanto apresentar um livro, é apresentar aquilo que o livro traz. Claro que ele começa por nos trazer algumas palavras do nosso Bispo, há uma introdução absolutamente necessária do nosso Bispo ao projeto pastoral para este ano. Depois, há aqui, como que na segunda parte do caderno, uma apresentação daquilo que é o projeto até os 500 anos, com uma incidência especial aqui no primeiro ano do projeto pastoral. E então agora parava um bocadinho aqui, porque nesta parte nós temos aquilo que nos ocupa este ano. Porque normalmente aquilo que as pessoas perguntam, os sacerdotes inclusive, é o que é que nós vamos fazer? O que é que se pede para este ano? Pois bem, para este ano, a partir daquilo que foram as conclusões da Assembleia Conjunta do Conselho Pastoral e do Conselho Presbiteral, há 3 linhas orientadoras. Se quiserem abrir para vê-las aqui, não sei se conseguem ver bem aí, em todo caso está na página 16, ao erro, parece que é 16 aqui, correto, ok? A página 16 está aquilo que nos deve ocupar mais durante este primeiro ano do primeiro triênio. Portanto, nós temos 3 linhas de fundo e dentro de cada linha 3 objetivos. É a maneira mais fácil de nós compreendermos o que é que nos deve ocupar este ano. É aquilo que a Diocese propõe. Claro que tudo isto não vai ser aplicado da mesma forma em todas as ouvidorias, nem em todas as ilhas. Então, também dá noção disso. Cada ouvidoria verá as opções mais importantes. São propostas. A palavra certa é sempre esta, proposta. 3 linhas orientadoras. A primeira refere-se à preparação e à redescoberta do batismo, através dos centros de preparação para o batismo e da conversão espiritual. O que é que está aqui em causa? Este primeiro ano, como nos leva a perguntarmos muito sobre a nossa condição de cristãos, o que é que nós dizemos de nós mesmos, tudo isto nos leva ao sacramento do batismo. E da reflexão que foi feita na Assembleia Conjunta dos 2 Conselhos, e da reflexão que vem sendo feita também de uma forma mais geral na nossa Diocese, a ideia que nos deixa é que o batismo é preparado, graças a Deus, proximamente. É verdade que se prepara o batismo, prepara-se a celebração, diz respeito aos assentos do batismo, etc. Mas não é suficiente. Ou seja, quando as pessoas vêm pedir para os seus filhos ou familiares o batismo, é uma oportunidade para os acolher e para evangelizar um pouco. E isso pode fazer-se melhor se houver uma equipa, isto já acontece um bocadinho com as equipas da preparação para o matrimónio, agora pretende-se algo mais,
Se nós conseguirmos ter uma equipa em cada ouvidoria, ou em cada zona pastoral ou unidade, ou em cada paróquia, isto depois depende muito dos locais. Por exemplo, se for uma paróquia com 8.000 pessoas, talvez precise ter um centro de preparação para o batismo próprio. Se for uma ouvidoria pequena com 2.000 pessoas, talvez basta uma ouvidoria, depende. Aqui na Horta também depois encontrarão a melhor solução. O que importa é que haja em cada ouvidoria um centro de preparação para o batismo, um ou mais do que um, conforme as necessidades. Que tenha um sacerdote assistente, sem sombra de dúvida, um sacerdote ou diácono, neste caso será naturalmente um sacerdote ou um diácono, mas que tenha uma equipa de leigos, casais ou outras pessoas que possam dar também o testemunho das consequências do batismo na sua vida, que possam acompanhar aquelas famílias que procuram o batismo, não apenas quando estão a preparar a celebração, não apenas também quando estão a vivê-la, mas também depois, que é o ponto em que nós normalmente mais falhamos. A tendência é acompanhar a celebração dos sacramentos antes de eles acontecerem, quando se preparam, durante também acompanhamos, depois normalmente falhamos. E isso é uma das razões pelas quais o sacramento do Crisma, agora não é o tema deste ano, mas fica aqui um parênteses, muitas vezes nós queixamos no Crisma, não há depois, não há consequências, mas eu também pergunto, que acompanhamento é que a gente faz? Que trabalho é que é feito? Ou seja, não é apenas esperar que venham, se não há oferta da nossa parte, se não há abertura, simplesmente se celebra o sacramento e depois ficamos à espera, acho que é pouco. E quanto ao batismo diz-se a mesma coisa, porque sejamos muito diretos. Quanto ao batismo, aparecem famílias que até frequentam a igreja, que têm prática habitual, com essas é mais fácil trabalhar. Mas, também podemos dizer com muita verdade, aparecem famílias que não têm uma vivência cristã regular, que vêm à Eucaristia, que procuram a igreja em situações pontuais, mas que não têm aquela vivência diária, pelo menos semanal, nós estamos à espera, mas também são merecedoras de acompanhamento. Portanto, estes centros de preparação para o batismo têm esta virtude de acompanhar as pessoas antes, durante e depois da celebração sacramental. Eu já disse ao Sr. Bispo, na minha opinião, se este ano, no meio destes objetivos todos, se este se concretizasse, eu já dava o ano perfeito, porque dá algum trabalho constituir equipas com pessoas de boa vontade, que queiram fazer este trabalho. As equipas não vão ser entregues a si, quando as ouvidorias tiverem as equipas constituídas, vai haver uma formação, depois no mês de janeiro, para estas equipas, de forma presencial e também online, para poder chegar a todas as ilhas. Vai haver formação para estas equipas de preparação para o batismo. O Serviço de Coordenação da Formação Diocesana vai oferecer formação nesse sentido, para que as pessoas tenham efetivamente acompanhamento. Depois, ainda dentro da primeira linha orientadora, há um segundo objetivo, que está aqui, promover retiros, encontros ligados ao querigma, ou seja, o primeiro anúncio e não só. Porquê é que temos este objetivo aqui? É porque se nota nas nossas ilhas, em geral, que para as pessoas que precisam de redescobrir, alguns estão a descobrir, mas para quem precisa de redescobrir a sua vocação batismal e o seu lugar na igreja, nem sempre há oferta para isso. E está muita gente aqui da meia-idade para cima que sabe muito bem que há anos atrás se ofereciam muitos retiros, momentos formativos, momentos de encontro. Infelizmente, tudo isso tem vindo a declinar. Está a gente a dizer que sim com a cabeça e eu sei que é verdade. É geral. E faz falta, porque nós precisamos sempre de ouvir o primeiro anúncio. O Papa Francisco tinha uma expressão muito feliz. Ele dizia que o primeiro anúncio era qualitativo, ou seja, não era uma coisa que se ouvia primeiramente e depois nunca mais se ouvia. Nós precisamos de ouvir sempre o primeiro anúncio. Jesus ama-te, deu vida por ti, está contigo para te libertar, para te salvar, etc. Portanto, nós precisamos de ouvir o primeiro anúncio. Nós, comprometidos na vida da Igreja,
as outras pessoas que nem sempre participam, mas que têm de ter a nossa atenção, e os retiros, os encontros, as formações que se fazem. Há tantos subsídios, há tanta coisa boa para se fazer neste âmbito. A nossa diocese já foi mais rica do que é, infelizmente, em momentos mais clássicos, como são os cursos de cristandade, que em alguns lugares se vão renovando, outros não, nos retiros para jovens, shalons, mensagem de Fátima. Houve tanto subsídio que alimentou a vida de fé de muita gente, e hoje também há novos subsídios, ou seja, é preciso haver a criatividade. Há tantos encontros, temos os grupos Alfa, que em São Miguel estão a começar também um bocadinho pela minha força para haver como uma experiência de novos grupos. Há tantas formas de propiciar encontro com Jesus, das novas gerações e das gerações de meia idade ou mais velhas que não têm encontro com Ele. Tem um encontro ocasional, mas falta às vezes um subsídio que ajude as pessoas a encontrarem-se com o Mestre. Portanto, fica este segundo objetivo dentro desta primeira linha. Primeiro, temos os centros de preparação para o batismo e depois a promoção de retiros e de encontros ligados ao primeiro anúncio, ou seja, o querigma e não só. Depois, temos a segunda linha orientadora deste ano, intitulada Corresponsabilidade Batismal Eclesial e Participação Sinodal. Há aqui um primeiro ponto que é fundamental, que é a criação, o acompanhamento e a dinamização de todos os conselhos paroquiais, de ouvidoria, os conselhos pastorais também a nível diocesano, dos serviços, e quanto a isso, eu só citava aquilo que o nosso Bispo disse na sua carta, batizados na esperança. Depois podeis ler, e sobre a qual vou falar um bocadinho mais no final da minha comunicação, mas o Sr. Bispo diz assim, acerca da criação, da dinamização, e do acompanhamento dos conselhos. O Sr. Bispo diz assim, e passo a citar, que até ao final deste ano pastoral de 2025-2026 se concretizem em todas as paróquias, e em alguns casos específicos, zonas interparoquiais e ouvidoria, os respectivos conselhos pastorais, estruturas básicas de corresponsabilidade eclesial e espaços fundamentais de sinodalidade. Que os que já existem se possam enriquecer com a presença de outros membros, mesmo não sendo do âmbito eclesial. É do conhecimento geral, diz o Sr. Bispo, que tenho pautado a minha relação com os conselhos, sobretudo presbiteral e pastoral diocesano, por dar a maior importância às suas propostas e conclusões. E por aqui me fico, até aquilo que o Sr. Bispo diz, mas já está o fundamental. No fundo, o que o Sr. Bispo pede é que, onde não existem conselhos pastorais, que eles possam ser formados até o final deste ano pastoral. Porque é assim, irmãos e irmãs, nós falamos tanto em sinodalidade, mas como é que se pode viver a sinodalidade em concreto, se não houver uma estrutura onde ela se concretize? Onde possa haver partilha, onde possa haver também informação, onde possa haver discernimento sobre aquilo que é fundamental para as paróquias, para as unidades pastorais, para a ouvidoria. É difícil falar disto, e a verdade é que há pouco tempo a Diocese teve essa experiência, quando foi à Assembleia Conjunta, da qual a Regina participou, também comigo. O que é que nós observamos, e a Regina não me deixa mentir, é que havia diversos locais que mandaram os seus delegados, mas os delegados não levavam nada de ninguém. Levavam apenas a sua opinião, porque não tinham estruturas de base. Ou seja, chegaram lá, tinham uma opinião pessoal sobre as coisas, mas não tinham recolhido as opiniões nem da sua ouvidoria, nem da sua zona, nem da sua paróquia, porque não havia. É verdade ou não é, Regina? Viste isso? Ela trabalhou no meu grupo, ela viu. E isto começa logo mal, ou seja, começa por ter aí o princípio fundamental, quer dizer, se é para ouvir toda a gente e não há a explotação das bases. Isto aconteceu nas loiras, estou a falar de Faial, atenção. Estou a falar da Diocese em geral. Agora, é uma coisa que nos deve preocupar. Porque assim, se nós queremos
dizemos e enchemos a boca a dizer que é preciso ouvir as pessoas, trabalhar com as pessoas, e depois não há a auscultação das bases, bem, acho que é preciso ter as estruturas lançadas. Se comecei aqui no FEAL, elas existem, podem sempre ser consolidadas, nunca é demais consolidá-las e trabalhá-las. Depois, há um segundo objetivo, aqui dentro desta segunda linha, que são as escolas de formação de ouvidoria, que são um tema já antigo. Eu era seminarista e já se falava disto. E é algo que nunca teve assim um fim muito feliz, porque em alguns lugares foi bem acolhido, em outros lugares não deram assim muita atenção, e nós agora vamos tentar dar atenção. Se vocês folhearem o caderno um bocadinho para a frente, para a página 31, para a página 31, fala-se aqui da questão das escolas de formação cristã de ouvidoria. O que é que são estas escolas? São instâncias que existem nas ouvidorias, organizadas por cada uma, e que vivem de dois pulmões. Tal como nós temos dois pulmões no nosso corpo, as escolas de ouvidoria vivem de dois pulmões para funcionarem bem. De um lado, a Diocese oferece alguma coisa, ou seja, a Diocese vai sempre oferecer subsídios. E mais adiante, não quero adiantar, mas este ano, para os locais onde se formarem estas escolas, há 3 catequeses. Sendo adiantado, mais à frente no caderno, há 3 subsídios, a pensar um para cada trimestre do ano pastoral. Isto é o primeiro pulmão. E o segundo pulmão das escolas de formação das ouvidorias são as necessidades. As necessidades que cada ouvidoria tem. Aqui na Horta pode haver necessidade de formação de catequistas, ou de formação litúrgica, de pastoral social. Naquele ano, fazem um esforço para investir nesse aspecto. Se passarmos para o Pico, para São Jorge, podem haver outras necessidades. Pronto. Importa que estas escolas trabalhem com os dois pulmões. A Diocese dá subsídios comuns, a partir do ano pastoral que se está a viver, e depois cada ouvidoria trabalha também a partir das suas necessidades. O que está aqui são orientações, tanto é que nós não chamamos de estatuto, nem regulamento, nem nada que se pareça. A ideia é que seja uma escola abrangente, no espaço onde todas as pessoas possam participar. Em primeiro lugar, aqueles que pertencem aos conselhos pastorais, das paróquias, das ouvidorias, as pessoas que pertencem aos movimentos, aos serviços que existem, etc. Mas é uma instância muito aberta. Não é de forma nenhuma fechada num grupo, não. É muito aberta. Estas escolas vão-se formando. Aquilo que se propõe este ano é que elas se vão formando onde é possível. Houve 3 ouvidorias que na reunião de ouvidores se ofereceram para lançar esta escola, 3 ouvidorias na nossa Diocese, o que não impede que outras ouvidorias o façam, ou seja, poderão fazê-lo também de acordo com as suas possibilidades. Quem sabe, se aqui na Horta, vamos imaginar daqui até o Natal, se o discernimento for feito com os sacerdotes, com o Conselho Pastoral, etc., se acharem que há condições para começar este trabalho, mesmo que seja como um projeto piloto, podem começar. Depois ele há de ser avaliado, há de ser revisto. É uma oportunidade de começar a formação cristã num âmbito alargado, ou seja, não só para as pessoas que participam diretamente nos serviços e nos movimentos, mas para qualquer pessoa que queira participar. Passava então à terceira linha orientadora, para não me demorar demasiado, nos fala aqui da consolidação do processo itinerário de formação permanente. E aí então, isto tem muito a ver com o panfleto que vocês receberam, este, que vem muito ao encontro de uma ânsia que a nossa Diocese tem. Aproveito já para dizer que esta escola diocesana de formação não vai começar este ano pastoral, é para o próximo ano. Até que está aqui, ano académico, na capa, 2026-2027. Porquê que aparece esta escola diocesana de formação? Porque há uma ânsia boa na nossa Diocese de termos leigos com maior formação.
possam assumir a dianteira das ouvidorias. Tantas pessoas que são capazes e que podem assumir a dianteira de serviços de ouvidoria, movimentos, grupos eclesiais, muitos já assumem, aliás, a maior parte dos nossos movimentos diocesanos já são orientados por leigos capazes e bons, mas há uma ânsia de formação, nota-se que é uma ânsia de receber mais formação. E então, há aqui uma tripla oferta, se abrir no panfleto. Há um curso básico de teologia, há formação para os ministérios laicais e há cursos livres. Portanto, aquilo que está aqui é o fundamental para começar. Este ano é, como disse, apenas para divulgar a Escola Diocesana de Formação, que tem algo que, na minha opinião, ajuda muito. Há várias modalidades de participação. Os cursos presenciais vão ser em Angra, temos lá o seminário e até uma forma de aproveitar os professores, que agora com o seminário transferido praticamente para o continente, é uma forma de aproveitar os professores formados. Mas depois qualquer pessoa pode aproveitar esta formação, porque ela vai ser também transmitida online e depois de forma assíncrona, ou seja, as pessoas que pelo seu trabalho ou pelas suas vidas não podem estar naquele momento. Imaginemos que uma aula é às 8 da noite e a pessoa não pode, a pessoa pode depois ver e ouvir a aula mais tarde, fica disponível para os alunos que queiram depois ouvi-la e tirar o seu proveito. Portanto, estão aqui no panfleto os cursos obrigatórios básicos do primeiro ano, os opcionais, etc. Eu não me vou demorar demasiado porque são aspectos que cada qual depois em casa pode ver com mais calma, mas fica aqui este apelo de não deixarmos de aproveitar. Eu penso que isto é uma intuição do pessoal. Se cada paróquia da Diocese tivesse pelo menos uma pessoa disponível para este curso, por exemplo, o curso básico de teologia, tínhamos mais de 100 pessoas a fazer esta formação. Imagine a riqueza que isto é na nossa Diocese daqui a 3 anos ou 4 anos. Uma riqueza enorme. Sem cada paróquia. Claro que se forem 10 por paróquia ainda é muito melhor. Mas se for uma pessoa por paróquia, imagine a riqueza que nós não podemos ter. Mais tarde. Então, o número, a razão primeira não é essa, mas nós vemos o número de padres a diminuir. Não é a razão primeira para se fazer estas coisas, mas a verdade é que se o nosso laicado, são sobretudo vocês que estão aqui, a maioria, em grande maioria, se não se formarem e não se comprometer, daqui a alguns anos vai ser muito difícil andar para a frente. Muito difícil. Não podemos ficar à espera do tempo que vivemos até há pouco, em que a paróquia tinha o seu pároco, que tinha total disponibilidade para uma paróquia, etc. Infelizmente, já não é assim. Aliás, aqui no Freial já veem que não é assim. E, infelizmente, o caminho não vai muito por aí. Oxalá que nós tivéssemos muitíssimas vocações e temos de rezar por elas, mas não vemos as coisas, pelo menos no intervalo de 10 anos, de uma forma muito, assim, muito luminosa. Haveremos de ter aqueles que são necessários, mas cada vez mais as paróquias contam com leigos formados e capazes. Os leigos sempre foram essenciais. Sem os leigos não se fazem paróquias. Um padre sozinho não faz nada. Mas então agora, eu penso que é a hora de aproveitarmos para dar uma volta positiva. Ou seja, de uma carência, de uma necessidade, nós podemos tirar algo de bom. É uma situação difícil, mas que pode trazer proveito. Pode trazer proveito. Aproveitem e deixem este desafio. Olhem depois este panfleto com calma nas vossas casas, vejam a oferta que é feita. Eu tenho a certeza absoluta que há pessoas nesta sala que podem vir a aproveitar esta oportunidade, sem sombra de dúvida. Depois, temos o último objetivo deste ano, do qual eu já falei, não vou demorar sobre ele, que são as ditas catequeses. Começam na página 41 do nosso subsídio, são 3, como eu dizia. Todas elas estão ligadas ao tema deste ano. Portanto, o lema deste ano é Cristão que diz de ti mesmo. E depois aparecem estas 3 catequeses para o povo de Deus, que
podem ser usadas nas escolas de ouvidoria, nos conselhos pastorais, em assembleias alargadas, se o pároco entender que quer fazer formação alargada à sua comunidade. Pode fazer, são 3 momentos no ano, pode encontrar uma pessoa que facilite, digamos assim, esta formação, que é o ideal. Não é necessariamente ler o texto, mas sim ter alguém que seja um facilitador, um formador, pode ser qualquer pessoa capaz, um leigo capaz na paróquia de tomar estes textos e os tornar, digamos assim, um bocadinho mais apetecíveis na sua formação, de maneira de apresentar. Um sacerdote também, das comunidades, fala muito bem. Portanto, não são textos difíceis, são textos centrados no lema deste ano pastoral. São 3 catequeses que penso que podem ser também bem aproveitáveis. Depois disso, no caderno, temos o calendário que nos costuma acompanhar sempre, todos os anos, que tem as atividades fundamentais da nossa diocese. Naturalmente não são todas, porque algumas chegam mais tarde e não estão aqui disponíveis, chegam mais tarde do que a impressão do caderno, mas pelo menos temos uma ideia do todo diocesano. Para além de sermos uma ilha, temos a ideia daquilo que se vai desenrolando na nossa diocese durante todo o ano pastoral. Depois há 3 anexos, sobre os quais não me demoro. Um sobre a equipa sinodal da nossa diocese, que é uma realidade nova, muito ligada à linha sinodal que o Papa Francisco imprimiu e que o Papa Leão confirmou. Portanto, a nossa equipa diocesana, a nossa equipa sinodal diocesana, vai ao encontro desta necessidade de haver em cada diocese uma equipa de pessoas que concretize aquilo que se vai pedindo da Santa Sé, aquilo que vem de Roma. É necessário que alguém concretize aquilo que se pede. Temos uma equipa, está tudo aqui explicado, a partir da página 65, e depois, nas páginas 69 e 70, temos aqui, no fundo, aquilo que é o organograma dos 2 serviços de coordenação da nossa diocese. São serviços que o Sr. Armando criou há pouco tempo. Um deles é o que eu estou a presidir, que é o Serviço de Coordenação da Pastoral, e outro da Formação, e no fundo os organogramas estão aqui no caderno para se perceber qual é o objetivo destes serviços e para que é que eles existem. Portanto, o objetivo é, no fundo, esse. E depois, por fim, aparece aqui uma proposta de oração que foi elaborada para nos acompanhar nesta caminhada rumo aos 500 anos da nossa diocese. Portanto, quanto ao caderno, fico por aqui. Naturalmente poderia explanar mais e mais, mas o maior proveito será agora cada qual na sua casa, na sua paróquia, tomá-lo e aprofundá-lo. É melhor do que eu estar a desenvolver com maior profundidade e não vos querendo cansar. Deixo apenas uma palavra sobre o documento que já referi, mas que não aprofundei, que é a Carta Pastoral do nosso Bispo, este livrinho dourado. O Sr. Bispo escreveu esta Carta Pastoral, Batizados na Esperança, sobre o projeto pastoral da nossa Diocese. É uma carta que está muito ligada a estes 3 primeiros anos, mas que no fundo é para nos lançar nesta caminhada até os 500 anos da nossa Diocese. Nós encontramos aqui a fundamentação teológica e espiritual deste nosso projeto pastoral, as linhas mestras para este primeiro triênio e diversas disposições que o nosso Bispo nos apresenta, tanto práticas como algumas disposições finais. É um texto que merece a nossa leitura, merece a nossa atenção. Também está disponível online. Vós temos a graça de já o ter fisicamente disponível, mas também está na internet, o que permite uma maior divulgação nos grupos, nas paróquias. Basta às vezes partilhar para que as pessoas possam chegar ao texto de forma digital. Eu sou um dos apologistas, eu ainda gosto muito do papel, para sublinhar e para ler, mas também há muitas pessoas que já gostam de ter os subsídios de forma digital para ler nos seus iPads, etc. Portanto, está disponível das 2 formas. Está no site da Diocese também,
tal como o caderno do projeto pastoral, que está na secção dos documentos, mas convidava-vos a fazer uma leitura que é rápida. Eu, a primeira vez que li a carta do Sr. Bispo, li no serão, portanto, não é nada que não se possa ler, não é assim, algo tão cansativo como isso. Eu costumo dizer, é jeito de brincadeira, no intervalo das novelas, para quem as vê, nos intervalos consegue fazer leituras, portanto, pode fazer leituras, não vou proibir de verem as novelas, mas nos intervalos são tão grandes, com tanta publicidade, dá para ler uma dúzia de números em cada intervalo. Portanto, quando acabar as novelas do serão, quase que já leram o documento todo. A quem tem este costume, fica aqui com uma sugestão para os intervalos, portanto, e para quem não as vê, uma sugestão também de rápida leitura, mas importante, é importante, porque o Sr. Bispo, no fundo, dá como que as linhas programáticas, ou seja, o Sr. Bispo comunga naturalmente daquilo que foi decidido na Assembleia Conjunta do Conselho Pastoral e do Conselho Presbiteral. Ele assumiu suas as decisões que foram tomadas, mas depois aqui explana um bocadinho a sua leitura, diz-nos um pouco aquilo que pensa acerca daquilo que é mais importante e dá-nos também sugestões muito interessantes e muito curiosas. Portanto, fico com o apelo ao acompanhamento destes documentos. Parece muita coisa, sei que parece, 3 objetivos, 3 linhas orientadoras, desculpem, de qualquer objetivos, parece muito, mas é um caminho, não se pretende uma etapa concluída, pretende-se um processo. Um projeto é um processo, vai sendo implementado de acordo com as capacidades e as necessidades de cada ouvidoria, de cada paróquia, de cada unidade pastoral, que se vai implementar. Ficam aqui sugestões que não negam de forma nenhuma, e repito, eu também sou pároco e tenho noção disso, isto não nega de forma nenhuma a realidade das nossas paróquias, ou seja, não vamos agora esquecer aquilo que fazemos nas nossas comunidades para tomar aquilo que a Diocese pede, não é esse o objetivo, é apenas um complemento, é um subsídio, por isso é que eu gosto muito do nome subsídio, de uma função apenas subsidiária, para ajudar, não é para substituir. Portanto, ficam aqui estes subsídios para ajudar a caminhada da ouvidoria da Horta em particular e da nossa Diocese em geral. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Se houver alguma dúvida, alguma pergunta que eu possa responder, estou disponível para o fazer.